1980, eu estava na Amazônia, descendo ali a Belém, Brasília, e estava num grupo de garimpeiros, entrei para fazer, me chamaram para comer, né? E eu estava ali comendo, saiu um velhinho do mato, de chapéu de palha, cabeça branca, cheio de patuá, indígena, afro, e com a bolsa e uma espingarda. E chegou, era muito amigo dos garimpeiros, então de repente alguém chamou ele de padre. E eu estava conversando com ele, Antônio, o nome dele. Mas Antônio, pai, veio do meio do mato, levava remédio para pessoas com malária, andava pelo mato. Eu falei, você é padre? Ele falou, sou. Mas com esse monte de patuá aí, um monte de religião outra, eu falei, não, isso não faz diferença não, rapaz, Deus é um só. Eu falei, mas e essa espingarda aí? Como é que você está carregando uma espingarda que você é padre? Não é proibido matar? Falei, a onça não tem religião, não. Era um cara que... eu era muito novo, então chegava a ser desrespeitoso, questionando os valores da igreja, você acha mesmo que Deus é pai e tal? Ele falou, meu filho, ele era paciente, tolerante. Eu falei, olha, meu filho, o que eu quero é fazer o que eu faço. Eu entro nesses matos, trato com famílias que estão doentes, eu levo uma palavra de paz, sabe? Eu estou fazendo o que eu quero e por trás de mim tem uma instituição que me garante que eu faça isso. Entendeu? Tem um superior que gosta do meu trabalho, que apoia o meu trabalho, e eu não estou nem aí para a crença. Eu estou aí para o meu serviço, eu estou servindo. Isso calou minha boca. Entendeu? E o foco principal, se vai haver realmente uma mudança social deliberada, o foco principal é aproximar o conhecimento da sabedoria. Porque houve uma separação deliberada aí. O saber foi reservado para a minoria, para uma classe média, média alta, enquanto a maioria não tem acesso nem àquele linguajar. Talvez os dominantes tenham a consciência de que eles estão lascados se o saber chegar na sabedoria. Então, aqueles que alcançam o saber, eles são induzidos a um sentimento de superioridade que impede eles de entenderem o que é sabedoria e respeitarem os que não têm acesso ao saber. Não há um respeito, há um sentimento de superioridade induzido, ainda que benevolente. Porque a arrogância, ela não é sempre grosseira. Às vezes ela se manifesta através da benevolência. Tinha um brochinho que eu fazia e dizia assim, em vez de caridade, soberba e humilhante, solidariedade plena e atuante. Se sentir igual é um esforço que precisa ser feito. Porque na classe onde eu nasci, a gente era induzido a sentir superioridade. Se você tem um bom coração, você vai ter pena dos pobres. E não percebê-los como irmãos que foram roubados dos seus direitos constitucionais. Porque se são meus irmãos roubados, eu não sou melhor do que eles, porque eu não fui roubado. Eu tenho uma dívida com eles. Eu vou dividir o que eu tenho. Agora, antes de eu querer passar o saber para eles, eu vou aprender a falar a língua. Eu vou aprender a respeitar eles. Eu vou conviver com eles de igual para igual. Foi uma percepção que eu tive num morro que eu morei em Mar Grande, Morro da Pirâmide, que não tinha água nem energia elétrica. Tinha que descer o morro 2 vezes por dia para encher a casa de água. Ia na lata d'água com aquela vara assim, chamava balança, uma lata de cada lado. Ia lá no poço, lá embaixo, eu e todo mundo do morro. E eu via pessoas sem condições, em condições precárias, levando para vizinho deficiente, e eu observando aquela coletividade, cara, eu estou no meio das pessoas mais fortes que eu já vi. Aqui se superam dificuldades que na minha classe de origem nem se imagina superar. E, no entanto, essas pessoas se sentem fracas. São as mais fortes e se sentem as mais fracas. Seria preciso que o conhecimento descesse do seu pedestal de vidro e se pusesse a servir essa galera que tinha o direito a acessar e teve esse direito roubado. E oferecer o conhecimento não como quem faz um favor, ou como quem tem na postura do ensino. É como você ensina para um irmão menor, um irmão mais novo. Você não se sente superior a ele, você sabe que ele tem menos tempo do que você. Ele vai aprender tudo o que você sabe e pode superar o que você sabe. O que eu vejo de iniciativas passando conhecimento sempre deixa um resíduo de conhecimento para não perder a superioridade. Há uma necessidade de manter esse sentimento de superioridade. Até para justificar você ter uma empregada doméstica, você ter funcionários. Porque se você sentir a empregada como um ser realmente no mesmo patamar humano que você não vai se sentir justo em pagar a ela um dinheiro que você não aceita receber. Então você tem que ter
um sentimento de superioridade para justificar você diante da sua consciência. Eu não estou ajudando ela. Olha, eu pago até um pouco mais. Você passa xilocaína na consciência para não ver a realidade como ela é. Eu me lembro que já aos 6 anos de idade, minha mãe foi pagar uma promessa numa favela no Rio de Janeiro, distribuindo pão. E eu fui ajudar. E eu fiquei pasmo com a condição de vida de crianças da minha idade, que eu olhava e as crianças eram um outro tipo de gente, não parecia nem ser humano como eu. E eu questionava minha mãe, por que tem gente... Sempre foi assim. As respostas que eu encontrava era sempre foi assim, sempre vai ser. Você tem que cuidar de você, não pensa nisso. Você estuda em boas escolas para garantir o seu padrão. Mas aquilo não me dizia muita coisa. No entanto, eu não queria fazer frente à minha família e ia fazendo o que eles queriam. Eu ia estudando, eu ia evoluindo dentro da escola. Eu comecei a perceber a relação entre a minha classe e a classe subalterna. E eu achava injusto. Muitas vezes as pessoas eram ríspidas, exigiam mais. E eu tentava entender o código daqueles serviçais. Eu percebia que eles se relacionavam de uma maneira diferente, que eles tinham um olhar diferente para o mundo. Eu tentava me aproximar, eu tentava emanar igualdade, mas era muito difícil. De alguma maneira, eles próprios não se sentiam iguais. Eles me tratavam bem, me tratavam com muita consideração, mas entre si eles se tratavam diferente do que me tratavam. Aí eu sentia que não estava havendo igualdade, e eu queria conquistar essa igualdade. No meu meio social havia um medo muito grande de queda de padrão. E eu olhava para essas pessoas e via que eles não tinham nada e viviam tranquilamente. Não tinham medo, eram felizes, davam risada. Enquanto que chegar naquele ponto, para minha família, para o meu meio, era um terror, era uma angústia. Então eu queria experimentar o que era aquilo, saber como é que é não ter nada. Só que eu não elaborava bem isso na minha cabeça, porque eu sabia que para minha família isso ia ser uma afronta. Chegou um ponto que eu comecei a achar que eu tinha alguma coisa errada. Eu tenho algum problema, porque eu não me adequo igual a todo mundo à minha volta. Eu não me satisfaço com o que satisfaz todo mundo. E fui me sentindo o errado e tentando me enquadrar. E eu achava que a vida tinha algum sentido. Eu sentia que a vida tinha uma razão que a mim não era dado a alcançar. E que o meu meio também não percebia. O ser, dentro da nossa cultura racional, foi desvalorizado. Foi substituído pelo ter. Eu costumo dizer que um pilantra muito bem vestido é bem tratado. Uma pessoa íntegra, generosa e leal, maltrapilha, é maltratada. Daí a gente acreditar em absurdos, como que o mundo é dividido em 2 mercados, o de trabalho e o de consumo. A vida é uma competição desenfreada onde todo mundo é adversário de todo mundo. Isso é mentira. Nós somos uma família humana em evolução no universo. Eu acho que o universo todo está em evolução. E nós, como família humana, estamos em evolução também. É preciso que nós nos preocupemos uns com os outros.